O jogo de luzes dourava os contornos do palácio naquela noite, mas Malu não via beleza alguma na cena. Seus passos eram firmes, decididos, ecoando a tempestade que se formava em seu peito. Ela só queria distância, um refúgio do peso da coroa que, mesmo sem usar, já sentia esmagar seus ombros. A voz de Carlos a alcançou, um chamado que ela escolheu ignorar, mas ele foi mais rápido. Seus dedos a seguraram pelo braço, um toque que a fez parar, mas não sem antes lançar-lhe um olhar cortante. Malu, espere. Ele pediu, a voz tingida de uma urgência que ela não queria decifrar. Não me diga que o soberano te mandou me arrastar para lá novamente. A amargura em sua voz era palpável. Não perca seu tempo comigo, porque eu não volto. Não disse que vou levá-la. A resposta dele foi calma, um contraponto à sua agitação. Malu se desvencilhou do toque dele, o corpo tenso. Ele apontou para um carro que os aguardava, um convite silencioso. Entre no meu carro. Para onde me levará? Para a masmorra? O sarcasmo era sua única defesa. Porque se for, antes me deixe comer primeiro, porque eu tô morrendo de fome. A tensão no rosto de Carlos se desfez, dando lugar a uma gargalhada que a pegou de surpresa. O som, genuíno e inesperado, quebrou a redoma de sua raiva. No silêncio do carro, enquanto a cidade se acendia lá fora, ela notou um sorriso discreto nos lábios dele. A raiva começou a dar lugar a uma curiosidade incômoda. No primeiro sinal vermelho, a calmaria a encorajou a perguntar: posso saber o que ainda é engraçado? Ele balançou a cabeça, um suspiro escapando antes de responder. É porque eu também estou com fome. Não se preocupe, depois que comermos muito bem essa noite, eu te deixo na masmorra. O restaurante escolhido por Carlos era um santuário de tranquilidade no 30º andar de um arranha-céu. As luzes da cidade se estendiam como um tapete de diamantes aos seus pés. Uma visão que, por um instante, a fez esquecer o turbilhão de emoções que a consumia. O garçom se aproximou, e Carlos, com a familiaridade de um cliente assíduo, pediu o vinho de sempre. Era sábado à noite, e o cansaço pesava sobre os dois. Eles mereciam aquele momento de paz, ele pensou. Enquanto analisavam o cardápio, a conversa fluiu, hesitante a princípio, depois mais solta. Realmente dança K-pop ou só falou aquilo para provocar a princesa? Ele perguntou, um brilho divertido nos olhos. Para provocar o príncipe, na verdade. Ela deu os ombros, um sorriso irônico brincando em seus lábios. O país inteiro sabe que ele é rabugento e só faz o que quer, e algo me diz que, por mais que eu fosse uma fanqueira, não faria diferença para ela, pois está apenas querendo me usar para pressioná-lo. Mas vocês, assessores, sabem como impressionar alguém. O Sr. Sebastian, antes de me dar a notícia do casamento, me convidou para jantar no restaurante do hotel mais luxuoso de Ares, e você agora me trouxe a este lugar. Acho que o talento para diplomacia de vocês é bem melhor que o da mãe do príncipe. Você deveria alertá-la. Se ela tivesse me trazido aqui primeiro, me alimentado adequadamente, e depois falasse o absurdo que falou, seria menos assustador e eu não precisaria ter saído correndo. Não sou o assessor dela. Ele a corrigiu gentilmente. Mas, de qualquer forma, não foi uma boa coisa você ter saído daquela maneira. Sou bastante paciente, exceto quando estou com fome. Na verdade, eu não saí pelo absurdo que a mãe do herdeiro disse, mas sim pelo que ele falou. Achei realmente desnecessário. Só me preocupo porque... Esqueça. Diga, o que há de preocupante sobre eu ter saído daquela maneira? O que há de tão ofensivo no que eu fiz? Ele respirou fundo, os olhos buscando os dele. No passado, quando a bigamia era prática normal entre a realeza, a corte sofria bastante com os conflitos no harém imperial. Mesmo com a herdeira coroada como líder, as outras esposas tinham muitos direitos e privilégios. Resumindo, ter duas esposas sempre foi problemático. Por isso, há algumas gerações, a realeza adotou a monogamia, o que se mostrou a melhor opção. E mesmo que não fosse assim, o Benjamin tem uma personalidade pacata e evita conflitos desnecessários. Além do mais, ele é esperto. Sabe muito bem que uma esposa só já é um problema, então ele jamais pensou em ter duas esposas. Eu acho que tô entendendo aonde você quer chegar, mas nem precisa terminar seu raciocínio. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Eu escutei muito bem quando ele disse que não tornaria qualquer uma na princesa herdeira. Mesmo que eu não me considere qualquer uma, ele me considera. Tenho certeza que ele considerava mesmo. Agora, por algum motivo, algo me diz que já não é bem assim. Ele guardou o pensamento para si, uma intuição que não ousava compartilhar. Para alguém que tinha como marca registrada não encarar as pessoas por muito tempo, Benjamin passara tempo demais encarando uma qualquer. Talvez eu esteja pensando demais, ele disse, a voz soando mais incerta do que pretendia, lembrando-se de que Benjamin cancelara seu compromisso daquela noite para ir, mais uma vez, lidar pessoalmente com Malu.
Malu ergueu a taça de vinho, os olhos perdidos na imensidão da cidade. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo murmúrio distante dos clientes. Ela apoiou o queixo na mão, a melancolia em seu olhar. A noite poderia ter terminado bem ruim. Obrigada por me trazer a um lugar como este. Eu não como em qualquer lugar, não como qualquer comida. Por isso viemos aqui. Não é por você, é por mim. A honestidade dele era brutal, mas de alguma forma reconfortante. Malu se ajeitou na cadeira, um sorriso triste nos lábios. O legal de vocês, da realeza, é que costumam ser sempre diretos e honestos. Isso é bom, assim a gente não se ilude. A taça dela estava vazia. Enquanto se servia de mais vinho, ela continuou, a voz um pouco mais leve. Você parece mesmo muito exigente. Eu também sou muito exigente com comida. Não sou magra assim porque não gosto de comer. Pelo contrário, justamente porque gosto muito de comer, não aceito qualquer comida. Uma das coisas que me fazia detestar o internato era a comida. Quase me vi forçada a ser vegetariana porque as carnes eram sempre duras. Eu praticamente vivia de arroz e vegetais. Depois que passei a morar sozinha, tive que aprender a cozinhar. Modéstia à parte, hoje eu cozinho muito bem. Mas cozinhar somente para mim mesma é muito deprimente. Então só cozinho quando estou muito feliz, ou seja, quase... Ela não terminou a frase, mas o silêncio que se seguiu dizia tudo. Ele a observou, a vulnerabilidade em seus olhos e sentiu um aperto no peito. O álcool a deixava mais solta, mais disposta a compartilhar os segredos que guardava às 7 chaves. Mudando de assunto, Malu continuou. O que é tão difícil em se decidir por uma mulher entre dezenas? Por que permanecer obcecado por uma de tantos anos atrás? A pergunta dela pairou no ar, carregada de uma curiosidade genuína. Quando Benjamin era garoto, um de seus passatempos era resolver problemas de matemática e física. Ele era capaz de passar o dia inteiro em um único problema se não conseguisse resolvê-lo. Aos 15 anos, um amigo de seu pai, um matemático, lhe apresentou um problema que nem ele conseguia resolver. Benjamin, com sua persistência, encontrou a solução. Levou 6 semanas, mas ele conseguiu. Ela franziu o nariz, não parecendo impressionada. Benjamin é uma pessoa obstinada, Carlos continuou, a voz baixa e séria. Quando ele decide algo, não desiste facilmente, principalmente se for importante. Às vezes isso é bom, outras nem tanto. Honestamente, não sei até onde Alessandra ainda influencia na resistência dele quanto ao casamento. Mas, independentemente do que ele ainda sinta por ela, se ainda pensa nela ou não, ele não é idiota. Sabe que se fossem para estar juntos, já estariam. Você não tem ideia do que ele fez durante 4 anos seguidos para que ela viesse ao seu encontro. Os sentimentos de algumas pessoas podem ser transparentes e muito simples, já de outras nem tanto. Não há dúvidas de que os sentimentos dele são tão complicados quanto os seus problemas matemáticos. Só esteve com ele em 2 ocasiões, não pode julgá-lo tão rapidamente assim. Realmente, só estive com ele em 2 ocasiões, e nas 2 ele me deu muito medo. Medo dele? Mas por quê? Tudo bem que ele não é uma pessoa que sorri facilmente, mas eu nunca ouvi uma mulher reclamar de ser maltratada por ele. Você já ouviu? Até quando ele dispensa uma garota que ele detesta, ele a dispensa com educação. Primeiro ele a ignora, depois ele a ignora mais um pouco, e se ela insistir, ele a ignora de novo. Apenas quando ela faz algo realmente estúpido é que ele diz uma coisa ou outra, mas apenas porque a moça foi burra o suficiente para não entendê-lo antes. Acredite em mim, aquele qualquer uma foi mais direcionado às candidatas que sua mãe lhe apresentou do que a você. Malu se perdeu em suas memórias, lembrando-se do dia do casamento, da suíte de hotel, da forma como ele a olhara. Talvez Carlos estivesse certo, talvez tudo não passasse de um mal-entendido, uma interpretação equivocada de suas palavras e ações. A verdade, ela percebeu, era muito mais complexa do que parecia. Depois de um tempo, ela finalmente respondeu. Interessante, se você diz isso, mas, mudando de assunto, tenho que te comunicar algo. O tom dela mudou, a leveza dando lugar a uma seriedade que o deixou em alerta. Ela então lhe contou sobre a convocação para o serviço militar em Monte Assis, a fronteira do país, uma zona de conflito. A notícia caiu sobre ele como uma bomba. Por que não conversou comigo antecipadamente? Mas não se preocupe. Carlos pegou o celular, a mente já trabalhando em uma solução. No máximo, até segunda-feira, seu nome já estará fora da equipe de Monte Assis. Vamos encaixar você aqui mesmo na cidade. De preferência... Você entendeu errado, ela o interrompeu, a voz firme. Eu não estou falando isso porque preciso de sua influência. Apenas estou lhe comunicando porque sei que é sua tarefa ficar de olho em mim. Carlos a encarou, as sobrancelhas franzidas em confusão. Você tá...
me comunicando? Sou emancipada desde os 16 anos. Não sou nem mesmo acostumada a comunicar alguém sobre meus assuntos, então que fique claro que eu já estou fazendo muito. Ele a encarou seriamente, mas ela não se intimidou. Com relação ao que eu como ou visto, no tocante à minha vida profissional ou onde moro ou durmo, segundo o contrato, nada disso mudaria. O que estou fazendo é seguir minha vida como antes, e eu não preciso de autorização de ninguém para isso, uma vez que tudo o que estou fazendo está dentro do contrato. A propósito, estou fazendo o que qualquer cidadão comum aqui faz. Se para eu ter um determinado direito, eu preciso antes cumprir com alguma obrigação, ainda que seja o serviço militar, que assim seja. Eu não pretendo me esquivar disso. Eu não disse que você vai se esquivar do serviço militar. Eu cumpri o serviço militar obrigatório. Até o príncipe herdeiro cumpriu. O que eu disse é que eu não vou deixá-la ir para a fronteira do país se eu tenho condições de mantê-la aqui na capital. Os argumentos de Malu eram sólidos e irrefutáveis. Ela o lembrou do risco de expor sua ligação com a família real, da praxe do exército em enviar os recrutas para lugares distantes. Ela era teimosa, determinada, e ele sabia que não seria fácil convencê-la do contrário. Como você mesmo disse, até o herdeiro serviu, e li no jornal que ele serviu em Fresner, e não aqui no conforto da capital. Maria Luísa, nós estamos falando de você servir em Monte Assis. Sabe que é a área de fronteira? Claro que sei. E sabe que estamos em conflito ultimamente? E quando foi que não estivemos? Monte Assis é a área que mais necessita de militares. Muitos médicos, odontólogos, engenheiros, enfim, vão e voltam de tempo em tempo para cumprir com seus deveres. Pelo que eu sei, é assim desde sempre. Acontece que você é casada com... Ele baixou a voz olhando ao redor. Mesmo que só no papel, mesmo que ninguém saiba, você ainda é esposa do príncipe herdeiro dessa nação. Ir para um lugar como aquele não faz sentido. Malu não via problema, mas ele não conseguia aceitar. O jantar chegou, uma trégua bem-vinda na discussão, mas a tensão permanecia no ar, densa e palpável. Depois de um tempo, ela finalmente respondeu. Interessante. Se você diz isso, mas, mudando de assunto, tenho que te comunicar algo. Do que você tem medo? Ele não respondeu, e ela continuou. Aonde quer que eu vá, não vou esquecer que sou casada. Você pode não acreditar nisso, mas eu levo esse casamento muito a sério, até mais do que o seu príncipe herdeiro. Minha irmã e o príncipe Natanael não estão isentos da lei de Mudra apenas porque assinamos aqueles papéis. Eu sei bem que existem consequências seríssimas se eu fizer algo de errado. Carlos a observou. A forma como ela escolhia a comida no prato, a determinação em seu olhar. Ela era forte, ele sabia, mas também via a fragilidade que ela se esforçava tanto para esconder. Ele pensou em Benjamin, na forma como ele a olhava, e entendeu. Havia algo nela que o atraía, algo que ele nunca vira em nenhuma outra mulher. Eu sei que você não faria nada de errado. Acontece que eu servi em Monte Assis e sei como as coisas por lá são difíceis. É uma zona de guerra? Não, mas é uma zona de conflitos diversos. O trabalho lá é mais puxado que em qualquer outra base. E mais, e se algo lhe acontecer, quem irá cuidar de você? Eu sou bem crescida, sei me cuidar e não tenho medo de trabalho. Carlos, todos os meus colegas médicos que já passaram pelo exército têm histórias para contar do lugar onde serviram. No futuro, ao ser questionada onde servir, não quero que me olhem como alguém que foi favorecida por ter conexões. Ele sabia que ela estava certa, mas a preocupação o consumia. Ele a protegeria, mesmo que ela o odiasse por isso. Assim que terminou de comer, ela retirou seu celular da bolsa e respondeu algumas mensagens. Depois, disse, devolvendo o celular para a bolsa, "Vou ao toalete." Malu deixou a bolsa sobre a mesa e se afastou. Um pequeno frasco rolou para fora do zíper entreaberto. Carlos o apanhou instintivamente, olhou para o rótulo. Calmantes, lacrados, recém-adquiridos. A lembrança do frasco sobre a cômoda no hotel, no dia do casamento, lhe atravessou como uma lâmina. Sua mãe também dependera deles. Depois do divórcio, não conseguia dormir sem ajuda química. Até que um dia... Por que uma pessoa tão jovem precisa de remédios para dormir? Ele se perguntou, e a resposta ecoando em sua mente. A solidão. Malu era solitária, uma ilha de tristeza em meio a um mar de obrigações. O casamento arranjado, a mudança para uma nova cidade, a impossibilidade de viver um amor verdadeiro. Ele a observava de longe, admirando sua força, mas agora via as rachaduras em sua armadura. Carlos sentiu um aperto no peito. Para muitas, aquele casamento seria um conto de fadas. Para ela, parecia uma sentença de isolamento. Talvez Monte Assis a mantenha ocupada. Talvez o sofrimento dos outros a distraia do próprio sofrimento.
Mas será que quero arriscar? A dúvida permaneceu, cruel, enquanto ele girava o fráusculo entre os dedos. Deixá-la ir ou não? Antes de prosseguirmos com a história, quero deixar 2 recados. Primeiro, é para o caso de você ser novo aqui no canal. Esse vídeo é a continuação da história Casamento Forçado com um Príncipe. Então, se você não acompanhou os vídeos anteriores, tô deixando o link para a lista com todos os vídeos, anexado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. O segundo recado é, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para não perder nenhuma história nova. Então, vamos continuar. A rainha estava decidida. Não havia mais tempo a perder com a indecisão de Benjamin. O decreto público, feito diante de todo o país, deixava claro: se em 12 meses ele não escolhesse sua noiva, perderia o título de herdeiro. O prazo se esvaía, e seu filho parecia alheio à contagem regressiva. Benjamin prometera que logo após o casamento com Malu, tomaria uma decisão. Quase 4 meses já haviam passado. Dos encontros preparados por André, apenas a um ele comparecera, e os outros cancelara sem sequer se dar ao trabalho de inventar desculpas. A mãe, inquieta, sabia que precisava agir. Qualquer oportunidade serviria para aproximá-lo de possíveis pretendentes. A rainha também não ficaria à margem desse jogo. Ordenou que o príncipe comparecesse à festa de aniversário organizada por sua mãe, ocasião em que os dois planejavam pressioná-lo ainda mais. E para aumentar a intensidade da armadilha, recorreriam até mesmo a Malu. 2 semanas após o jantar no Palácio Anquiles, ela seguia para o castelo Kedarilum. Verônica havia lhe enviado um vestido de tom amarelo pálido, de saia longa e fluida, discreto no decote e com mangas que repousavam suavemente sobre os ombros. O colar, reluzente em sua delicadeza, era de um valor que Malu não ousaria calcular. Diante do espelho, sentiu-se outra. E junto ao espanto, ecoavam as palavras frias da sogra. Eu não a quero como princesa herdeira. E você também não deseja isso. Então precisamos nos ajudar. Se meu filho não escolher até o fim do prazo, adivinhe quem será sacrificada. Malu apertou o tecido do vestido, sentindo-se engolida pela ameaça. Antes de sair, teve ao menos o bom senso de avisar Carlos. Ele respondeu em minutos. Obrigado por me avisar. Fique tranquila, o príncipe herdeiro já está preparado para lidar com esta situação. No caminho para o castelo, recebeu uma nova mensagem dele. Aproveite a festa ao máximo. Palavras enigmáticas. No salão lotado, Malu logo percebeu que não conhecia ninguém e que talvez fosse melhor assim. Escapuliu discretamente para um corredor lateral e acabou entrando em uma sala silenciosa, onde 4 pessoas admiravam obras de arte. Só mais tarde descobriria que estava diante da coleção mais preciosa de Kedarilum, com peças de artistas imortais de todos os séculos. Diante de uma escultura, deixou a mente vagar. O que Carlos quis dizer com "aproveite a festa ao máximo"? Estava absorta quando um homem lhe dirigiu a palavra. Conheço quase todos aqui, mas você não. Malu sorriu, improvisando. Estou a trabalho, a roupa é apenas parte da função. Surpreendeu-se com a naturalidade da sua própria mentira. Repetiu a mesma versão a outra pessoa, e a partir daí relaxou. Passou a circular entre os convidados como se realmente pertencesse àquele lugar, provando os pratos, observando os detalhes. Talvez aproveitar a festa ao máximo fosse justamente isso. 1 hora depois, Carlos apareceu, cumprimentando conhecidos pelo caminho antes de se aproximar dela. Como está se saindo? Já conhecia a sala de artes, vi um Picasso incrível e o salão de espelhos. É exatamente como nos livros. Tentei ir à biblioteca de St. Handel, mas estava fechada. Então veio fazer turismo, provocou o divertido. Claro, o palácio estava fechado para visitas há quase 10 anos. Eu tinha que aproveitar já que ninguém aqui gosta de jazz ou K-pop. Riram juntos. A comida também tá ótima, acrescentou Malu mais baixa. Só os olhos da princesa mãe sobre mim me incomodam. Sinto que ela tem planos sombrios me envolvendo. Carlos disfarçou o riso, pegando um aperitivo do prato dela. Estava satisfeito. Malu não se deixava intimidar. Ao contrário, mostrava-se à altura daquele cenário. Era bela na simplicidade do dia a dia, e agora, em trajes de gala, irradiava uma presença que não passava despercebida. Ainda assim, Verônica a havia colocada numa posição estratégica. Não tão à frente para ser alvo de comentários, mas suficientemente visível para que Benjamin anotasse de imediato. Se eu continuar ao seu lado, acabarei colaborando com os planos da princesa, disse Carlos olhando o relógio. Benjamin entrará em breve, e vai surpreender. Mantenha os olhos bem abertos. Ele partiu, deixando Malu intrigada. Logo, o cerimonialista anunciou a entrada do aniversariante. O salão silenciou. Benjamin surgiu imponente, vestido não apenas com o terno escuro, mas com a tradicional túnica preta dos herdeiros, bordada a fios de ouro, trazendo às costas a figura da fênix renascida. Malu ficou sem ar. Vira aquela peça apenas em retratos e livros de história. Ao vivo, a imponência era esmagadora. E de repente,
A lembrança de que aquele homem era seu marido a atingiu como um golpe. Corou ao recordar-se da proximidade deles na cozinha da suíte. Como todos, curvou a cabeça em reverência, mas por dentro lutava contra o desejo de fugir. Estava numa posição privilegiada demais, um alvo fácil para os olhos do príncipe. Maria Luísa, quando foi que você se tornou alguém que foge? Repreendeu-se em silêncio. Benjamin agradeceu rapidamente aos presentes, em seu estilo conciso, mas antes de concluir, deixou o salão em suspense. E tenho a honra de convidar uma pessoa para sentar-se à mesa comigo esta noite. Um burburinho percorreu o salão. Um convite público como aquele não era gesto banal, era sinal de estima, de aproximação política, ou, quem sabe, de algo ainda maior, como um anúncio de um futuro casamento. Malu sentiu o peso dos olhares em sua direção. Respirou fundo. Não poderia ser ela. Carlos teria avisado. Benjamin fitou a mãe, que o observava atônita, e declarou: "Convido Ivana Albuquerque." O salão explodiu em murmúrios. Ivana atravessou o espaço com graça e confiança, suportando a enxurrada de olhares invejosos que a seguiam como lâminas invisíveis. Subiu ao patamar principal intocada, radiante, como se a fúria silenciosa ao redor não tivesse força para atingi-la. Se aquela era a apresentação inusitada de que Carlos falara, Malu não resistiu à tentação de observar a reação da princesa-mãe. Enquanto todos os olhos se cravavam em Ivana, ela se voltou descaradamente para Verônica. O rosto da rainha estava impecavelmente maquiado, mas nada poderia disfarçar a palidez que tomava conta da sua expressão, um tom bege quase doentio. Malu não compreendia todos os meandros daquela situação, mas sabia que Benjamin, de algum modo, tinha dado um golpe certeiro. O escândalo com Ivana ainda pairava como um fantasma recente. 3 semanas depois de passar a noite com Benjamin, ela espalhara o boato, convenientemente omitindo a parte em que ele estava embriagado demais para reagir. Havia outros rumores no passado, mas este fora o único verdadeiro. O detalhe é que Benjamin, em todos os casos, jamais dera satisfação de sua vida privada. A estratégia do silêncio era sua armadura, e era justamente isso que tornava a situação de Ivana ainda mais insuportável para Verônica. Para a mãe do príncipe herdeiro, uma candidata à coroa precisava ser imaculada. Escândalos eram imperdoáveis, e Ivana, ao se tornar a protagonista de um, fora automaticamente banida de qualquer possibilidade de ascensão. Agora, vê-la atravessar o salão para sentar-se ao lado do filho, com toda a pompa de quem fora escolhida, era como levar um tapa em público. Benjamin, por sua vez, sabia que precisava conter os planos da mãe. Desde que Carlos o alertou de que Malu seria novamente usada como peça de pressão, ele passou dias tentando adivinhar cada passo de Verônica. Considerou todas as hipóteses, desde as mais sutis até a mais drástica, tal como anunciá-la como esposa perante toda a corte, ainda que essa última lhe parecesse improvável. O simples fato de cogitá-la mostrava o quanto sua mãe podia ser temerária. Ele nunca fora capaz de decifrá-la por completo. A prova disso é que levara anos para compreender que fora ela quem apagara os rastros de Alessandra. Por isso, decidiu que precisava reagir. Se fosse para provocar, que fosse de maneira inesquecível. E Ivana era a peça perfeita para isso. Ele a chamara dias antes e falou com uma frieza cortante. "Escute bem o que vou lhe dizer. Esta noite, na minha festa, convidarei você publicamente a sentar-se ao meu lado à mesa. Não confunda. Isso não significa aproximação, nem aliança e muito menos promessa. É apenas uma jogada, uma provocação contra minha mãe." "Mas por quê?" Ivana arriscou perguntar. "Você não precisa entender. Apenas aceite." Por mais dolorosas que fossem aquelas palavras, ela não deixou de sentir uma alegria amarga. Naquela noite, mesmo sendo usada como instrumento de humilhação, Ivana irradiava a felicidade de quem fora escolhida diante de todos. Enquanto isso, Malu observava a cena com calma inesperada. Cruzou os braços sobre a mesa, ergueu a taça de vinho branco e deixou o sabor frutado repousar na boca. A cada gole, reparava nos olhares em volta. Era curioso ver a consternação das convidadas, rostos crispados, sorrisos forçados, inveja escorrendo nos olhos. "Quem deveria estar de cara fechada sou eu, esposa legítima dele", pensou com ironia, divertindo-se com o espetáculo silencioso daquelas expressões. Foi então que o nome Ivana Albuquerque despertou um eco em sua memória. Malu não era de ler jornais, tampouco de acompanhar fofocas, mas lembrava-se vagamente de ter ouvido esse nome em algum rumor. Pegou o celular discretamente e digitou. Bastaram alguns segundos de pesquisa para a ficha cair. Ela ergueu os olhos, alternando entre o rosto de Benjamin, o de Ivana e a tela do celular. Depois fitou Ivana demoradamente.
Era uma mulher de beleza marcante, daquelas que não perdiam o encanto nem sob os piores trapos. Ao lado de Benjamin, compunha uma imagem de perfeição quase cruel. Como eu pude ser tão desligada, casada com ele e ainda assim esqueci desse boato? Pensou, mordendo de leve o lábio, e acrescentou com uma pontada maliciosa. A princesa Verônica deve estar querendo estrangular o filho nesse exato momento. Foi nesse instante que seus olhos se cruzaram com os dele. Benjamin a encarava. O tempo pareceu se alongar em elásticos invisíveis. Se fosse em qualquer outra circunstância, Malu teria desviado o olhar em menos de um segundo, com naturalidade, ou, como mandava a etiqueta, inclinaria a cabeça num gesto respeitoso. Mas o cérebro demorou a processar. 5 segundos de exposição, um lapso interminável. Quando finalmente reagiu, virou o rosto de maneira brusca demais, quase grosseira. O gesto não passou despercebido. Benjamin deixou escapar um sorriso no canto da boca. Ele tinha dificuldades em gravar rostos, ainda mais associá-los a nomes. Por isso, em ocasiões como aquela, André sempre o acompanhava. Ao notar o brilho curioso nos olhos do príncipe, o secretário sussurrou. Alteza, a moça de amarelo é Maria Luísa, amiga de Carlos. Benjamin arqueou levemente a sobrancelha. Já sabia, mas fora lento em admitir para si mesmo. A verdade é que Malu se tornara impossível de esquecer desde a primeira vez que a encontrou na ponte sobre o lago Atã. Amiga de Carlos, ele refletiu. A mentira que eles haviam combinado. O pensamento o fez relembrar a cena em que os vira de mãos dadas, e também o instante no jantar em que ela se inclinara para murmurar algo ao ouvido. Estranhamente, tal lembrança o incomodou mais do que ele gostaria de admitir. E naquele momento, em meio à festa, ao jogo de poder e às intrigas da corte, Benjamin soube, com uma certeza que o assustou, que Maria Luísa era muito mais do que uma amiga de Carlos. Ela era um problema de matemática que ele não queria resolver, e mesmo assim, uma equação que o desafiava. A mulher que, sem que ele percebesse, estava começando a se tornar o centro do seu universo. Observou-a mais uma vez, sentada com ar distraído, o sorriso discreto repousando no canto dos lábios. Ela parecia diferente, não pelas joias ou pelo vestido amarelo que realçava sua pele, mas pela leveza do olhar, pela tranquilidade quase insolente com que ocupava o espaço. Era inaceitável para ele admitir, mas aos seus olhos, essa mulher se destacava mais que o necessário. Pouco tempo depois, julgando que já cumprira o protocolo de aparecer, ser visto e receber cumprimentos, Benjamin se levantou. Para ele, 1 hora era tempo suficiente de convivência social. Despediu-se e deixou sua própria festa. Malu observou sua saída com um misto de alívio e curiosidade. Deixou passar alguns minutos, circulou o olhar pelo salão em busca de Carlos ou de Verônica, mas não encontrou nenhum dos dois. Não havia mais nada que aprendesse ali. Decidiu então que era tempo de ir embora. Mas antes de sair do castelo, faria uma parada. As mãos de Malu deslizavam pelos arbustos que, como grades vivas, se erguiam de ambos os lados formando um corredor estreito. Não havia bifurcações de verdade, apenas voltas e reviravoltas que disfarçavam o percurso. Um falso labirinto, pensou, mas ainda assim mágico. A maior parte das luzes do jardim estava apagada, e o celular em sua mão iluminava o caminho com um feixe tímido. Imaginou o quão belo seria caminhar ali sob a luz do sol, mas sabia que jamais teria outra oportunidade. Restava-lhe aproveitar a escuridão e saborear a chance única de estar no famoso jardim imperial do Palácio Quedarion. O trajeto se estendia por longos minutos, quase 5, e enquanto muitos se assustariam com as sombras, Malu avançava destemida, sentindo-se privilegiada por estar ali. Até que, finalmente, o labirinto a levou ao coração do jardim, um leito histórico de flores lilazes, cultivadas havia mais de 300 anos. Jacintos, lisiantos, centáureas e outras espécies exóticas exalavam um perfume que parecia suspender o tempo. Mesmo sob a luz insuficiente, o cenário a encantou. Aproximava-se de cada flor, fechava os olhos e aspirava o perfume como quem queria guardar para sempre aquele instante. Só quando se deu por satisfeita, decidiu sair, mas, fiel ao seu péssimo senso de direção, tomou o caminho errado. Mas que droga! Resmungou baixinho. Eu sempre me perco. Em vez de retornar ao labirinto, deu de frente com os fundos do castelo, escuro, silencioso. Seria a ala dos empregados? Ou estaria desabitada?
Sem qualquer luz acesa nas janelas, sentiu-se à vontade para se sentar em um banco de pedra. Pensou que, se fosse a rainha, escolheria ter o quarto voltado justamente para aquele jardim. O cansaço a fez recostar-se, ergueu os olhos para o céu e encontrou uma lua pequena e solitária. Sorriu ao se lembrar das noites no internato, quando a insônia a levava ao telhado da escola. Deitava-se ali, observando o firmamento como quem buscava respostas no silêncio. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou-se invadir pela serenidade do momento. Não suspeitava que, de uma varanda às escuras, alguém a observava. Benjamin não havia regressado imediatamente ao seu palácio depois da festa. Preferiu buscar refúgio naquela ala esquecida, justamente por ser aquela que oferecia a melhor vista dos jardins. As luzes do quarto e da varanda permaneceram apagadas, mas estavam-lhe os postes ao longe. Queria sossego. No entanto, notou um vulto amarelo atravessando o labirinto. A primeira suposição foi trivial. Algum casal adolescente marcara um encontro ali. Provavelmente um de seus primos, atrevidos e descuidados. Com um suspiro, apoiou a testa na mão. Se tivesse sorte, os dois não fariam muito barulho. Decidiu dar-lhes 10 minutos antes de chamar a segurança. Mas o tempo correu e o silêncio permaneceu absoluto. Intrigado, abriu um olho e percebeu que a figura amarela não era um casal, mas apenas uma mulher. Alcançou a xícara, bebeu um gole de chá e a observou parar diante de um banco. Quando ela se virou em sua direção, quase poderia jurar que o havia visto, mas sem enxergar nada, a jovem se voltou ao jardim e sentou-se. Então ele a reconheceu. Era ela, Maria Luísa, sua esposa indesejada. Ela ajeitou delicadamente a saia do vestido, alisando o tecido com os dedos, e deixou-se levar pela tranquilidade. A visão das flores lilazes a conduziu novamente para o céu, e ali ficou, absorta, como se buscasse nas estrelas a paz que há tanto tempo lhe faltava. Benjamin consultou o relógio. O tempo que dara aos intrusos já havia passado. Reabasteceu sua xícara e recostou-se mais fundo na cadeira, convencendo-se de que poderia conceder-lhe mais alguns minutos. Quando abriu os olhos novamente, viu Malu deitada no banco. Endireitou-se, preocupado. Estaria passando mal? Observou-a erguer o braço e com os dedos contornar a lua no ar, como se brincasse de moldá-la. Sorriu sozinho, apoiando a face na mão. O toque suave de um celular quebrou o silêncio. Malu se remexeu, retirou o aparelho da pequena bolsa e atendeu, com um brilho repentino no olhar. Seu Fernando, que surpresa! Sim, estou bem, muito bem. E o senhor? Benjamin franziu o senho. Quem seria esse homem para despertar tanta alegria em sua voz? Ela permaneceu ouvindo por alguns instantes, até rir com suavidade. Ah, não, esse jardim não chega nem perto do seu. O seu é insuperável. Sempre tinha chá de maçã, bolinhos de chuva, biscoitos. Benjamin quase não reconheceu a jovem diante de si. Na sua frente, ela sempre fora séria, quase ríspida. Mas ali, ao telefone, sua voz ganhava calor e intimidade. O senhor realmente foi um grande amigo do meu pai, disse Malu, a voz suavizada pela lembrança. Eu já cresci, mas o senhor continua se preocupando comigo, mesmo eu sendo essa rebelde ingrata. Malu deitou-se no banco novamente. Houve um silêncio carregado, quebrado apenas pelo som distante das folhas ao vento. Sim, farei isso. Mas cuide-se também, ouviu? Faça seus exames. Ela fez uma pausa. Está bem, um abraço. Encerrada a ligação, Malu manteve o celular sobre o peito, séria, como se as lembranças lhe pesassem. Benjamin, inquieto, olhou o relógio. Perguntou-se se deveria acionar Andréa ou Carlos para levá-la dali. Estava frio, e o vestido de tecido leve não a protegeria por muito tempo. Os minutos se arrastaram, e ela continuava ali, à vontade, deitada em um banco duro de jardim. Aquela atitude, tão incomum para uma mulher de sua posição, o intrigava. Recordou a cena de quando ela se retirara abruptamente da mesa, semanas antes, no palácio de sua mãe. E hoje, o modo como desviara os olhos ao cruzar com os dele, como se desafiasse silenciosamente sua presença. Agora, ali, parecia outra. Simples, espontânea, natural. Benjamin sorriu de leve. Era refrescante. E contra todas as suas convicções, percebeu que começava a gostar daquela estranha forma de liberdade que Malu carregava consigo. Benjamin levou a xícara aos lábios, sorveu mais um gole de chá e manteve os olhos fixos no vazio. Murmurou consigo mesmo num tom baixo e grave.
Infelizmente, ela me lembra muito a Alessandra. A lembrança o atravessou como uma lâmina, mas foi arrancado de seus pensamentos por uma voz irritada que ecoou no jardim. Mas que droga! Malu ergueu-se do banco num salto, as mãos crispadas contra o peito. Como é que você chega assim tão silencioso? Benjamin desviou o olhar e notou surpreso Carlos parado ao lado dela. Por um instante pensou que ela estivesse aguardando, mas logo perceberia que sua conclusão fora precipitada. Como assim? Carlos arqueou as sobrancelhas. Quase me matou de susto. Malu bufou, o coração acelerado. Sem demonstrar culpa, Carlos contornou o banco e parou diante dela. O que você faz aqui? Malu devolveu a pergunta então acusador. Eu é que deveria perguntar isso. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Vim conhecer o jardim, mas como soube que eu estava aqui? Se veio conhecer o jardim, por que estava deitada nesse banco? Retrucou ele. Não mude de assunto. Como me encontrou? Malu apertava o celular contra o peito, ainda trêmula. Carlos lançou um olhar rápido para o aparelho e o gesto não passou despercebido. Ela deu um passo para trás, ergueu o celular e o encarou com fúria contida. Você disse que só usaria o rastreamento se não conseguisse falar comigo. Nem ao menos me ligou. Benjamin, da varanda, apenas meneou a cabeça. Um dos motivos de não carregar um celular era justamente aquele, o peso constante da vigilância. Estava desconfiando de mim? Insistiu Malu. Claro que não. Liguei, mas sua linha estava ocupada. Usei o rastreamento apenas para confirmar se ainda estava no palácio. Mas me responda, como chegou até aqui? Pelo labirinto. Não foi isso que eu perguntei. O jardim deveria estar fechado durante o evento. Como passou pela segurança? Ela ajeitou uma mecha atrás da orelha e, séria, respondeu. Disse ao guarda que éramos amigos. Ele acreditou. Amigos? E ele simplesmente acreditou? Malu sorriu de canto. Mostrei aquela foto que tiramos no jantar. Benjamin se endireitou na cadeira, o olhar cravado nos dois. Carlos franziu a testa, confuso. Mas nós nunca... Brincadeira, Malu riu. Eu sei barganhar. A mãe do príncipe herdeiro insistiu tanto para que eu viesse que, antes que ela resolvesse me ameaçar de verdade, fiz um acordo. Só participaria da festa se me permitissem visitar o jardim. Então foi turismo? Claro! Este é o famoso Jardim das Poesias e das Lendas. Abre apenas quando a rainha está de bom humor. Carlos cruzou os braços incrédulo. Faz mais de uma década que ele está fechado. Ele suspirou. Está bem, conheceu o jardim. Mas qual era a ideia? Dormir nesse banco? Malu, você é inteligente, mas às vezes... Deixou a frase suspensa. Às vezes o quê? Suas atitudes. Vagando sozinha pela noite, voltando de cafés de madrugada, vivendo sozinha em um apartamento. Se queria ler ou estudar, por que não em casa? E agora se junta a uma ONG para alimentar animais de rua? Malu arqueou as sobrancelhas desafiadora. As cores do meu apartamento cansam. E sim, eu adoro animais. Mas também me preocupa o abandono. Não há nenhum controle populacional na periferia. Eles passam fome e rasgam lixo para sobreviver. É triste. Seus olhos se iluminaram. Acabei de ter uma ideia. Vou elaborar um projeto de castração e apresentar a você para que leve ao príncipe herdeiro. Projetos assim fogem da nossa alçada. Ela recolheu a bolsa e guardou o celular com um gesto brusco. Diga logo que não quer me ajudar. Não tô pedindo nada para mim. Carlos arqueou uma sobrancelha. Deixa eu adivinhar. Queria fazer medicina veterinária, mas seu pai não deixou. Ele já havia falecido quando prestei vestibular. Era o sonho dele, por isso escolhi medicina, mas não me arrependo. Ela se virou, determinada, e começou a andar de volta ao labirinto. Para onde vai? Para casa. Ele riu e a chamou. Venha por aqui, é mais perto e ainda pode conhecer outras partes do castelo. Esse labirinto pode ser famoso, mas está escuro demais hoje. Ela hesitou, mas voltou-se para segui-lo. Mesmo escuro, é encantador. Achou? Sim. Então, se queria tanto conhecer, por que não me pediu? Ela riu baixinho. Porque seu chefe parece mesquinho. Achei que não gostaria de vê-lo tão generoso comigo. Chefe? O príncipe herdeiro. Malu lançou-lhe um olhar travesso. Ele parece ter ciúmes de você. Naquele dia, no Palácio Anquiles, fiquei pensando. Correu até lá não por minha causa, mas por você. Carlos caiu na gargalhada. Malu o acompanhou, sorrindo radiante. Benjamin, porém, endureceu o semblante. Você anda lendo coisas na internet? Não, tenho muito mais do que ler, só ouvi comentários. Mas vamos mudar de assunto antes que alguém escute e eu me meta em problemas. Melhor mesmo. Quero, na verdade, retomar aquela conversa de 2 semanas atrás. Malu retrucou. Prefiro não. Não adianta mudar de tema, Carlos. Você ficou calado depois dos meus argumentos, mas sei que pretende intervir.
Carlos estreitou os olhos. Malu, você ouviu por aí que eu e certa pessoa somos... Exatamente. E ainda disseram que você é o passivo da relação, exclamou em voz alta antes de continuar, obstinada. Agora vamos voltar ao que interessa. Benjamin não ouviu mais nada dali em diante, mas acompanhou-os com os olhos até que sumissem no labirinto. Levantou-se, foi até o parapeito e permaneceu pensativo. Conhecia Carlos havia anos, amizade forjada em confiança e silêncio. Mas havia algo diferente no tom que ele usava com Malu, no jeito informal, quase íntimo. Na manhã seguinte, às 10 em ponto, Carlos entrou no escritório. Bom dia, Alteza. Benjamin não ergueu os olhos. É quase boa tarde, Carlos. Surpreso, o assessor conferiu o relógio, estranhou. Em todos aqueles anos Benjamin jamais comentara sobre seu horário. Tínhamos reunião cedo? Indagou confuso. Se sim, por que Teresa não me avisou? Não tínhamos. Carlos ficou reflexivo, mas retomou o propósito da visita. Menos mal. Então, Suzy lhe contou as notícias de hoje? Sim. Como era de esperar, o país está em polvorosa. Estão dizendo que você e Ivana estão noivos. Normalmente ignoraríamos rumores, mas a situação atual é delicada. Precisamos emitir uma nota. Benjamin permaneceu em silêncio, o olhar frio. Só depois ergueu os olhos. Mais alguma coisa? Carlos piscou desconcertado. Benjamin raramente se mostrava mal-humorado. Aquilo o lembrava dos tempos em que ele estava obcecado em procurar por Alessandra. Não, nada mais. Ótimo. Pode sair. Atônito, Carlos deixou o escritório. Ao passar pela secretária, perguntou em voz baixa. O que deu nele hoje? Como assim? Suzy ergueu os olhos. Está de mau humor. Ela franziu a testa e respondeu. Estranho. Pouco antes de você entrar, ele estava normal. Carlos olhou para a porta fechada, intrigado, sem saber em que momento havia errado. Fim da parte 9. Se você não assistiu os primeiros vídeos dessa história, tô deixando na descrição desse vídeo aqui os links para você ir lá assistir. Ah, e lembre-se de se inscrever para acompanhar a continuação dessa história e também de outras. Nós postamos vídeo novo 3 vezes na semana. Nos encontramos no próximo vídeo. Até breve!